eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje é dia de lista aqui no canal. Uma lista com livros diferentões que todo mundo deveria ler. Tá, por que essa lista tem o título de livros diferentões? Porque eu vou trazer uma classe literária aqui específica que é muito menosprezada, infelizmente, dentro da literatura, e eu tô falando das HQs. As HQs, gente, se tornaram populares no século XIX, pelo menos quando a gente fala do formato de HQ que nós conhecemos hoje. Ela surgiu ali, no final do século XIX com o escritor e ilustrador Richard Outcauld. Ele criou uma história com um menino vestido de amarelo e essa história virou um fenômeno. The Yellow Kid trazia um garoto que era morador do gueto em várias aventuras. Essas aventuras falavam sobre política, sobre realidade e eram tão apelativas, tão sinceras, tão verdadeiras que conquistaram milhares de leitores. E foi através dessa história que as HQs foram se tornando cada vez mais populares ao redor do mundo. Aqui no Brasil o fenômeno foi parecido. Também no século XIX, através do ilustrador e escritor Angelo Agostini, as HQs foram se tornando mais populares. Até porque, nesse caso em específico, o autor trazia elementos cariocas, muito reais do dia a dia do brasileiro, o que deixava divertido e envolvente as suas histórias. Só que assim, gente, as HQs do século XIX pro século XX sofreram uma grande transformação por causa, adivinha, do super homem. A primeira HQ com, esse herói apelativo e envolvente tornou o gênero de fato mais reconhecido. E isso mudou ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, com outros heróis com teor político, Capitão América, Mulher Maravilha, que tornaram a literatura mais leve, principalmente em um momento pós-guerra, mas ao mesmo tempo intrigante, com senso crítico, que fazia o leitor se divertir visualmente e lendo também, e ao mesmo tempo criava um pensamento crítico importante para o momento histórico. Então a gente entendeu quando as HQs surgiram, mas eu acho importante também falar o que são HQs de fato. Vou ler para vocês o que de fato significa uma HQ. Histórias em quadrinhos são representações gráficas expressadas em imagens e textos. Só isso, gente. É uma história que, além de texto, também tem imagem. Só que existem vários tipos de HQs. As charges, que são muito comuns de encontrarmos nos jornais. O cartoon, que é o exemplo da Mafalda, que é ali, uma representação visual extremamente conhecida ao redor do mundo. As tirinhas, que podem trazer temas divertidos, sociais, políticos. E os mangás, que são HQs, só que tem uma origem japonesa, exatamente por isso foca na cultura e até nos trejeitos orientais. Dito isso, gente, os livros que eu vou compartilhar com vocês são HQs. Alguns são histórias em quadrinhos ocidentais, outros são histórias em quadrinhos orientais. E de qualquer forma, todos são maravilhosos. Vocês precisam dar uma chance, precisam deixar o preconceito de lado, precisam conhecer. Talvez a sua experiência não vá ser maravilhosa, talvez você não se adapte a esse formato de literatura, mas eu tenho aqui, nessa pilha aqui, gente, histórias que precisam ser lidas. Então vale a pena, ao menos, você ir pesquisar mais sobre essas obras para entender tudo que elas representam. Vou começar com uma leitura recente que foi muito difícil de fazer, que é Desconstruindo Una. E eu falo difícil porque é um texto cheio de gatilhos, é um quadrinho para maiores de 16 anos, mas que eu acredito que precisava ser trabalhado dentro do ensino médio, talvez até o ensino fundamental nas escolas, porque apesar dos gatilhos que tornam a trama um pouco mais pesada, são gatilhos que representam a nossa sociedade. A gente vai ter uma garotinha aqui que vai ser desconstruída ao redor das suas experiências que envolvem figuras masculinas, e nós vamos debater através da experiência dessa garota e do fato de que também em Yorkshire, que é a região onde ela mora, estão existindo alguns crimes que são associados a Jack o Estripador, como se tivesse um novo, maníaco solto, matando mulheres. No início, ele começa matando prostitutas e é absurdo como a mídia abafa o caso e como a mídia faz de tudo para colocar a culpa na mulher, porque elas são prostitutas, elas mereciam ser mortas. E a partir do momento em que morre uma garota de 16 anos que estava voltando para casa da escola, as coisas tomam proporções diferentes, mas ainda assim o caso é constantemente abafado, afinal são mulheres que estavam na rua e que
foram mortas, e é isso. Então o livro é angustiante, porque você como figura feminina, você que tá me assistindo e é uma mulher, eu duvido que você nunca andou na rua e se sentiu com medo. De olhar pro lado e você desconfiar de um homem que passa perto de você e de você se sentir insegura com a roupa que você escolheu pra andar, porque você ficava pensando, ai, será que eu vou chamar a atenção de alguém? Será que eu posso ser abusada por ter posto uma saia jeans um pouco mais curta? Então tem aqui umas questões sociais que são embutidas nas figuras femininas desde quando a gente cresce, pra que a culpa seja sempre nossa. É onde a gente tava, com quem a gente tava, a roupa que a gente tava, as escolhas que a gente fez, e não do abusador. E ai, gente, como é difícil você ver uma garota que vai crescendo e vai sofrendo, vai ter várias experiências traumáticas, vai sendo rotulada, vai sendo chamada de vadia. E ao mesmo tempo que a gente vê a figura da Una, a gente vê esse pano de fundo das outras mulheres também. É um livro bem difícil de ser lido, gente. Assim, a grafia dele é bem fácil, mas ele também tem recortes de jornais, e esses recortes de jornais, de matérias, vêm complementar o universo que a Una traz aqui pra nós. 5 estrelas, favorito, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. E assim, é muito difícil de ser lido, mas vale a pena. Vou ler pra vocês uma frase que tem atrás do livro. A violência contra a mulher é um grande problema para todas nós. Esta exploração da culpa e da vergonha nos aproxima desse fato de forma imediata, mas com grande delicadeza, porque é isso que o livro traz. Culpa constante que é colocada nas mulheres. Leiam. Maus, pra vocês terem uma ideia, é uma das histórias que mais ganhou prêmios literários de todo o mundo. E eu tô falando de uma HQ. Uma HQ que vai trazer aqui a história de um filho que vai escrever a história do seu pai através de conversas que eles têm. A jornada desse pai na Segunda Guerra Mundial. É forte, mas ao mesmo tempo tem uma narrativa muito irônica e muito sincera também. Tem até alguns diálogos que o pai fala pro filho, mas não é pra você escrever sobre isso. E o filho tá ali falando, desde romances, desde traições, desde comportamentos humanos que não tem nada relacionado com a guerra, casamento por interesse, falência, enfim, e até chegar na guerra. É um livro, gente, que graficamente ele é ilustrado de uma forma que faz com que você se sinta no universo da guerra, que você se sinta cada vez mais diminuído. Eu acho que hoje, o momento que a gente tá vivendo, com a guerra que tá explodindo, Rússia e Ucrânia, ele traz algumas reflexões que são atemporais e que fazem a gente repensar. Não é sobre lados, não é sobre procurar mocinhos e vilões, é sobre você entender o quanto as pessoas estão sofrendo, o quanto a população pobre é sempre a que sofre, porque os governantes estão preocupados com dinheiro. E é isso. É um livro extremamente potente, que eu acho que todo mundo precisa ler. Mais um livro que também é um das HQs mais premiadas do mundo, um dos livros mais premiados. Já falei dele no canal outras vezes, já foi tema de redação de Enem, então mais um ponto aqui pra você que tá me assistindo, que é um pouco mais jovem, que tá nessa fase de estudar, se preparar pra vestibular Enem. A importância de você conhecer essa história, eu tô falando de Persépolis. Aqui, gente, esse livro é uma biografia, então ele vai falar muito sobre a autora, vai falar sobre o regime do Talibã, e aqui com uma visão de quem tá dentro, de quem vai passar pela migração do regime. O regime, no começo aqui, quando a personagem, né, a autora no caso tem 10 anos, ele começou a deixar, né, se influenciar por muitas coisas do ocidente, então músicas, o dia a dia, algumas coisas que eram consumidas, e de repente, do nada, vai ter aqui um momento trágico no qual, de novo, o regime vai se tornar extremamente controlador. Mais um livro que condiz muito com o que a gente viveu recentemente. Então é um livro que faz você repensar, fala sobre a figura da mulher, sobre preconceito como um todo, até nós, como nós temos preconceito com religiões islâmicas. Eu nem sei se esse é o termo correto, se eu estiver falando o termo errado, por favor, me corrijam. Mas enfim, é um livro que pode ser um início importante para que a gente entenda mais sobre política, sobre outras religiões, sobre outras realidades de vida que não são as nossas. Eu sempre digo, gente, o perigo de você acreditar em uma verdade única. Ainda mais nós, aqui, né, brasileiros, o que a gente sabe sobre outras religiões, sobre o Ocidente, sobre o Oriente, sobre... Enfim, o que a gente sabe sobre outro lado do mundo, sabe? Precisa ser mais do que a verdade que gira em torno do nosso umbigo. Então, enfim, outro livro extremamente potente. O traço aqui é um pouco mais fácil de acompanhar, eu acho, é uma narrativa um pouco mais linear, mas também no nível preto e branco. Enfim, tem a jornada aqui de crescimento, de amadurecimento da protagonista, várias temáticas importantes. Adorei essa leitura. Pera, agora vamos trazer um clima um pouco mais leve aqui. Tava pesadão, né?
Gente, vamos dar uma... tá bom, Paola, agora manda uma leitura um pouco mais leve. E eu vou falar de uma autora, gente, que é uma autora que eu sigo nas redes sociais e eu sou apaixonada pelo trabalho que ela faz. As tirinhas, eu acho, assim, que são tirinhas que condizem muito com a nossa realidade como um jovem adulto. Você ali, né, com seus 20 e poucos anos, até 30 anos, sabe aquela coisa de tipo, tá, cara, me formei da faculdade, me formei do ensino médio, me formei. O que vem depois? E agora? O que eu faço da vida, sabe? É isso que a autora trabalha, por isso eu adoro Ninguém Vira Adulto de Verdade. A autora tem outras 2 histórias que seguem esse mesmo estilo, que já foram publicadas aqui no Brasil. Vamos deixar as capas pra vocês, é uma capa roxa e uma capa azul. Os 2 são uma delícia, mas esse primeiro aqui é um dos meus favoritos. E assim, as tirinhas, cada página é uma tirinha diferente, super fáceis de serem lidos, então acho que se você nunca leu nenhum HQ, leia esse que você vai gostar muito. É um trabalho muito visual. E ela fala sobre gostar de livros, sobre gostar de gatos, sobre se apaixonar, sobre borboletas no estômago, então é algo que gera muita conexão. Exatamente por isso eu amo. O trabalho mais recente da autora é Mordida, e eu acho que ele vem no reflexo de que os vampiros estão voltando a ser pop. Sabe aquele lance do papá é pop? Então, os vampiros voltaram a ser pop, entendeu? E aqui são, de novo, tirinhas sobre o romance de uma vampira e um lobisomem. E é muito legal. É, tipo assim, muito legal. Tem cenas que ela tá, tipo, bebendo sangue e ele comendo um pedaço de carne, assim. Ai, gente, sério, bem mórbido, bem irônico. Acho que é isso, um humor mórbido, mas que é divertido, porque como que uma vampira, em que realidade uma vampira e um lobisomem ficariam juntos? Então, é isso que a autora quis brincar aqui, ó. Por exemplo, aqui, nessa tirinha que tá aqui, eles estão se beijando. Aí é um beijinho mó bonitinho e tal. Aí ela, do nada, começa a passar mal. Aí ele, ai, eu esqueci, eu comi alho. Sabe, umas coisas bem bestas, mas super divertidas. Eu acho que é exatamente isso. Se você quer desligar a mente e ler uma coisa divertidinha, leia Mordida. Principalmente se você gosta desse clima de vampiros. Pra quem gosta de histórias de romance, pra quem gosta de ficar com o coração quentinho, O Príncipe e a Costureira é um livro belíssimo. É uma história um pouco mais jovem, que eu indicaria pra quem é fã de A Seleção. Se você gosta de A Seleção, cara, você vai amar essa história aqui. Nós estamos falando de um príncipe que ele não segue os estereótipos de um príncipe, porque ele gosta de usar vestidos. E por ele gostar de usar vestidos, ele precisa ter uma personalidade dupla, porque ele acredita que ninguém vai aceitar ele, seus pais não vão aceitar, que seu reino não vai aceitar, se ele simplesmente assumir pra todo mundo que ele gosta de usar vestidos bonitos. Então ele tem essa dupla jornada. É por causa disso que ele vai se aproximar da nossa protagonista, que é uma costureira, ela faz vestidos belíssimos, e juntos eles vão embarcar nessa onda de construir, de criar vestidos maravilhosos pra ele vivenciar, segundo a personalidade que ele tem. Só que é muito legal, porque o livro vai falar assim, será mesmo que as pessoas não vão te aceitar por você ser quem você é? O que a gente precisa pra enfrentar o preconceito? Será que ser você mesmo não é mais importante do que se enquadrar em um padrão? E o mais legal é que, além das temáticas maravilhosas que são abordadas aqui, o livro é belíssimo. Aqui é colorido, sabe, é divertido, tem vestidos incríveis, tem uma amizade que é construída, tem alguns romances paralelos, coração quentinho total. É uma leitura maravilhosa. E é jovem, mas pode ser lido por qualquer idade. E o final, o final é tipo assim, meu, isso aí, sabe? É isso aí. É isso aqui que eu acho que significa amar. Já que a gente falou dos fãs de A Seleção, vou falar dos fãs agora de fantasia como um todo. Nimona, gente, eu acho que foi uma das primeiras HQs que eu já li na minha vida. Eu não lembro muito quando foi, mas eu acho que foi uma das primeiras que eu li. E ela tem um traço também muito, muito bonito, colorido. As folhas são tipo folhas de revista, então elas são fáceis de passar. É uma HQ um pouquinho grande assim, só que é porque ela tem muitas ilustrações. E aqui a jornada da nossa protagonista vai falar sobre fantasia. Tem uma referência de Idade Média, então assim, é uma coisa que me lembra, sei lá, Trono de Vidro, mas o primeiro volume, sabe? No sentido de ser mais jovem, porque aqui também é para um público jovem. Fala também sobre estereótipos, fala sobre força, sobre grandes aventuras, sobre confiança e principalmente confiança em si mesmo. Falou-se muito que essa história ia ser adaptada, ela fez muito sucesso quando foi lançada, teve os seus direitos de adaptação adquiridos, mas desde então não trouxemos mais informações, então a gente não sabe se tá rolando, se tem roteiro, enfim, não sabemos muito, mas temos essa informação aí de que ia virar uma adaptação. Eu acho que ia ser incrível, porque é uma história
história fantástica, muito envolvente. E só de olhar aqui pra ela, eu já quero reler. Porque, de verdade, gente, até onde eu lembro, tem dragão, ciência, explosão. É uma coisa bem, assim, Trono de Vidro volume 1, sabe? Então, se você gostou de Trono de Vidro volume 1... Eu tô falando volume 1 porque o volume 1 é jovem, depois vai ficando mais hot. Mas eu acho que essa leitura aqui pode surpreender. E claro que nós íamos ter aqui HQs também, que são mangás, porque eu adoro, tô me descobrindo leitora de mangás. E eu acho, assim, que é muito legal porque os mangás, eles têm, talvez, uma profundidade emocional, que é algo que eu gosto muito de ver em histórias com um leve toque fantástico. Então, assim, os mangás que eu costumo procurar, que eu estou atenta pra ler, enfim, são aqueles HQs que são muito parecidos com os doramas que eu amo, que tem um toque místico fantástico e ao mesmo tempo uma profundidade emocional. O primeiro que eu vou indicar pra vocês é A Menina do Outro Lado. Essa história aqui, gente, eu acho que já tem 5 volumes. Eu acabei de adquirir o segundo e o terceiro, por sinal, porque o final desse aqui é do tipo que, cara, você precisa do próximo. Nós estamos em uma realidade em que o mundo sofreu uma maldição, então as pessoas que são boas, elas foram excluídas ou incluídas dentro de uma cidade, dentro de uma barreira. Imagina que tem uma barreira e todo mundo que tá pra fora dessa barreira são amaldiçoados, são pessoas das trevas, são pessoas ruins que devem ficar pra fora ou que devem ser mortas. E aqui a gente vai conhecer um pouco dessa realidade através dos soldados, que da parte de dentro, da parte das pessoas boas, toda vez que eles matam um ser amaldiçoado que tenta pular os muros, que tenta adentrar a cidade protegida, eles matam essas pessoas e vão descartar lá do lado ruim, do lado das trevas. Só que os nossos protagonistas, um deles foi amaldiçoado e outro é uma garotinha humana que... Ai, gente... eu não posso falar porque é spoiler, mas ele acolheu ela. Ele está cuidando dela. Ai, gente, sério. Então, enfim, fala-se muito sobre bem e mal, então traz muito essa coisa do você totalmente bom e você totalmente mal. Você ter sido amaldiçoado faz de você ser uma pessoa completamente maligna, o que significa de fato viver nas trevas. Então é uma história que vai trazer reflexões, que ao mesmo tempo tem uma garotinha, então tem uma leveza na narrativa e que tem um pano mágico de fantasia místico que você quer ler, porque assim, se você toca em um ser amaldiçoado, você é amaldiçoado. Então essa garotinha, ela não pode tocar em ninguém, muito menos no homem, no avô, no caso. Ela chama ele de sensei. Espera, como que é a palavra que ela usa? Sensei. O que é sensei? Não sei, é avô? Sei lá. Mas ela não pode tocar nem nele, porque senão ela vai ser amaldiçoada. E é isso, gente. É maravilhoso. Tô louca pros próximos volumes. E claro, tem que falar de Your Name também, que é tipo... outro fenômeno. Teve livro depois desse mangá, teve adaptação. A adaptação é uma delícia. Essa história aqui, gente, ela é um pouco mais antiga e ela tem um fundo em romance. E exatamente por causa do romance, ela tem alguns estereótipos e alguns preconceitos que fazem parte do momento no qual ela foi escrita e de uma sociedade da qual também nós não podemos julgar porque nós não entendemos, nós não estamos inseridos nessa sociedade. Então, eu consegui ver alguns problemas aqui, algumas problemáticas, mas não julgo porque não é a minha realidade, sabe? Eu acho que quem tá acostumado a assistir dorama tá sacando do que eu tô falando aqui. Quem lê mangá, quem assiste dorama. Enfim, o que eu queria dizer? Aqui, gente, nós temos 2 personagens que vão compartilhar uma mesma rotina nos seus sonhos, ou não nos seus sonhos. Ai, como que fala dessa história? Porque ela é tão complexa, gente. Tem uma linha atemporal ligando esses 2 personagens. A nossa protagonista, o sonho dela é sair do interior no qual ela mora, ir pra cidade grande. Ela quer conquistar o mundo, ela quer, sabe, conhecer mais pessoas, ela quer ter os mesmos direitos e liberdades que, infelizmente, são concedidas apenas aos homens. E isso vai acontecer, mas no sonho dela, porque quando ela sonha, ela vai parar em Hong Kong, no corpo de um homem, de um garoto, na verdade, e que com uma rotina completamente diferente da dela. E esse personagem masculino também, quando dorme, sonha que é a nossa mocinha. Então ele vai parar na rotina, na vida, no corpo dela. Eles trocam de lugar, tipo Sexta-feira Muito Louca. Sabe? Só que constantemente trocas, idas e vindas, e muita coisa vai rolar até a gente entender por que a história desses 2 personagens estão ligadas. E quando a gente entende, tipo, uau, explosão, emoção, meu Deus do céu. É maravilhoso. Sim, sério, tipo, é apaixonante, surpreendente.
envolvente. Sou assim, ai, amo. Bom, gente, essa é a minha lista. Brinquei aqui com a ideia de diferentão, porque eu acho que ainda existe um pouco de preconceito nas HQs, mas são histórias de romance, histórias de fantasia, histórias de aventura, histórias super complexas, histórias sociais também, que falam sobre mulher, falam sobre política, falam sobre guerra. Então são histórias que eu amo ler em todos os formatos, seja em HQ ou em outros tipos de publicação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, desse vídeo, que tenham conseguido entender um pouco mais sobre o que são as HQs e que tenham se interessado por uma dessas histórias. Ó, se vocês quiserem mais vídeos sobre o assunto, deixem aqui nos comentários, curtam muito esse vídeo, compartilhem também entre os amigos, porque só assim eu vou saber que vocês acharam esse conteúdo relevante. E o YouTube também vai entender que, olha, eles gostaram desse vídeo aqui, vou indicar pra mais gente. Então me ajuda aí com o celular. E uma coisa aleatória de se falar, gente, das HQs aqui nacionais, é que Turma da Mônica Jovem, o último exemplar, na verdade a edição 34ª edição, vendeu 500 mil de exemplares. 500 mil de exemplares. É uma das HQs nacionais mais famosas, então já dá pra colocar na sua listinha aí também de leituras. É isso, gente. A gente se encontra no próximo vídeo do Livros e Fuxicos. Um super beijo e até mais. Tchau! To talk to me is what I want the most in my life. They say you're out of my league, but I don't give a damn. No, deep down I know you want it. You wanna take a leap and jump in.